Hoje, no aniversário de São Mateus, o Pet Prod Bio veio divulgar mais um trabalho, que é Descubra São Mateus, Turismo, História e Cultura, que é um guia turístico que contém as riquezas típicas existentes na cidade de São Mateus, com o motivo pelo qual o turismo é uma das maiores atividades econômicas desse histórico município brasileiro e importante patrimônio cultural. Para você entender, a gente vai contar um pouquinho da história de São Mateus e depois você pode ir lá no nosso site ver o nosso guia turístico, tá bom? Vamos analisar a obra de Gilberto Freire, Casa Grande e Senzala. Essa obra foi publicada em 1933 pelo autor Gilberto Freire, sendo que essa obra provocou uma revolução na maneira dos brasileiros verem o Brasil. Além de ser uma obra que ocasionou diversas críticas do modo que o autor colocou a sua visão sobre a formação histórico-social do país. O livro em si tem como principal descrever as origens da sociedade brasileira vista por meio do cotidiano na casa senhoral no Brasil colônia. Além das origens do povo brasileiro, a sua cultura, sua formação social, ética e econômica. E também na miscigenação das três raças, a branca, a negra e do indígena. Um dos objetivos do livro é responder às teses racistas que vigoravam nos anos 20 e 30 no mundo. Nessa época, muitos defendiam que existiam raças humanas superiores e inferiores, e o cruzamento entre elas resultaria num povo degenerado e incapaz, tornando a mestiçagem algo negativo. A Casa Grande é utilizada como uma metáfora do Brasil colonial, cuja sociedade teve seu arcabouço na atividade econômica, a monocultura açucareira, e dela resultando uma sociedade patriarcal, agrária, escravista e mestiça. Então, era o homem branco com poder econômico através da monocultura lafundiária, com a produção de café e açúcar, sendo predominantes na economia nacional, e dando ao senhor de engenho poder sobre as outras etnias. Por serem advindos de portugueses, eles consideravam-se raça superior. De início, tinha o índio como escravo, mas houve um choque no imperialismo português com o comunismo indígena, e para suprir tal necessidade de mão de obra, buscou-se então na África o negro que a partir de então terá um papel de suma importância para a nossa formação brasileira. E nessa questão, vários críticos acusaram Freire de não ter retratado com fidelidade a relação entre os negros e brancos. No caso, o escritor não teria registrado de forma fiel a escravidão que existiu durante o Brasil colônia. Então, a sujeição do africano ao português, tanto nas relações de trabalho como sexuais, produziu a base do que seria a sociedade brasileira por causa do aprofundamento das relações em uma fusão cultural e racial entre eles. Dessas relações, das quais, principalmente o escravo doméstico, por sua ligação íntima, entre aspas, com a Casa Grande, o veículo da colonização através do sexo forçado pelo senhor, a mucama, resultando no filho mulato. O livro nos traz informações sobre a miscibilidade como um fator vantajoso aos portugueses, pois ninguém como eles se misturou tanto com mulheres de cor e multiplicou tantos filhos mestiços, sendo criado por eles a idealização da mulher morena de olhos pretos em um chamado misticismo sexual, primeiramente com as índias e posteriormente com as negras. Então, como a principal consequência, entre aspas, das relações durante a colonização foi o hibridismo, principalmente da cultura, religião, o que ocasionou a formação da sociedade brasileira, a que conhecemos hoje. Mas espera aí, você não deve estar entendendo porque a gente contou essa história, não é? Mas no século XIX, o setor econômico de São Mateus teve como escora o trabalho escravo do negro, que era comercializado à beira do rio São Mateus. E agora vamos falar um pouco da história do Porto e de São Mateus. Toda a história que vou contar agora foi graças ao João de Andrade, que é um historiador, escritor e morador do Porto, que disponibilizou seu tempo para contar a história do Porto e de São Mateus. Ele disponibilizou algumas fotografias que ele ainda tinha do Porto. Nessa imagem de preto e branco, podemos ver que está localizada a casa de Dom Pedro II na época. Não tem data. E ao lado dessa imagem,
está nos mostrando o que restou dessa casa. A foto de baixo mostra como era construído os prédios naquela época, sendo que eles usavam óleo de baleia. Nessa imagem, nos mostra como o porto era. Quem conhece sabe que hoje não tem mais dessas palmeiras, agora tem oitis. Imagem aérea de São Mateus, né, no ano de 1970. Essa aqui já é uma imagem aérea do Porto de São Mateus em 2021, esse ano. O porto, antigamente. Foto do antigo mercado municipal. Um ponto muito importante a ser destacado é que São Mateus não foi um grande ponto de venda de escravo, como por exemplo em Salvador e no Rio de Janeiro. E que também aqui não passou, né, pelo Porto de São Mateus os grandes navios negreiros, pelo simples fato de que o leito do rio não é profundo o suficiente para entrar a quilha dos navios negreiros. Essa foto está nos mostrando o Museu Imperial de São Mateus, também tirado em 2021. Já tem um tempinho que ele não está aberto ao público. A gente pode ver o Museu Intercontinental África-Brasil, tem um tempo que ele está fechado. O antigo Banco Mercantil, também tirado em 2021. Vocês podem ver que na foto está o ano de 1928. Está no antigo teatro, né, onde era localizado o teatro, mas agora também não está em uso. E essa foto também foi tirada em 2021. O sítio histórico de São Mateus, né, no qual o primeiro tombamento foi realizado pelo Conselho Estadual de Cultura em 1976. A Farisca está localizado lá no porto. A Igreja Matriz de São Mateus, né, e ela foi construída pelos jesuítas em 1751. Aqui podemos ver a antiga Casa da Câmara e Cadeia, né? O local foi construído em 1794 e era dividido em dois espaços, sendo que na parte de baixo era onde funcionava a cadeia e em cima era a Câmara Municipal. Vamos ver a antiga Casa da Ferrovia, também tirada em 2021. E lá, quando a gente chega perto, a gente pode ver uma plaquinha, né, que nela está escrito Casa da Estrada de Ferro, que foi construída no início do século XX e que serviu de sede para o escritório da Estrada de Ferro. Essa estrada de ferro ligava São Mateus à Nova Venécia Velha, que foi projetada pelos jesuítas no século XIX. A igreja ela começou a ser construída por escravos, né, com argamassa de óleo de baleia e cal. E em 1853, por decisão da Câmara Municipal, a obra foi paralisada e nunca mais foi concluída, até porque ela foi também interrompida por corte de verba do município. Então, gostou da história contada? Agora você pode ir lá no nosso site e conhecer ainda mais a cidade. Agradeço imensamente a Sandiele por ter oferecido o trabalho ao nosso grupo.